Oi gente, tudo bem? Eu aqui de novo, quero bater um papo com você sobre trabalho remoto, então já vou soltar a vinheta, você já se inscreve se não é inscrito, deixa seu like e vem comigo que o papo vai ser muito legal. Não faz muito tempo que eu abri várias caixinhas de pergunta lá no Stories no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, é @mundodequintal, então corre lá que ainda dá tempo de você começar a nos seguir. E eu abri umas caixinhas de pergunta para vocês colocarem aí dúvidas sobre trabalho remoto, campismo, fotografia de natureza e um monte de outras coisas. E eu achei muito legal que vocês tinham muitas curiosidades sobre trabalho remoto. Então, antes de começar a esclarecer várias dúvidas de vocês, eu vou começar contando como que eu, Sara, consegui ter mais autonomia, mais liberdade de tempo e comecei com o trabalho remoto e fazer tudo isso acontecer. Então, primeiro de tudo, eu preciso voltar lá na época quando eu ainda trabalhava de carteira assinada e o que eu estava pensando da vida para hoje chegar a, enfim, onde eu tô, que é tendo a minha empresa, trabalhando para mim, tendo essa liberdade de tempo que eu tanto sonhei. Quando eu trabalhava de carteira assinada, muito tempo atrás, pra quem não sabe, eu vou fazer 27 anos esse ano, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos, então quando eu falo de trabalho de carteira assinada, então pra mim parece muito tempo mesmo. Eu sempre trabalhei, sempre me virei, sempre, enfim, dei duro pra pagar a faculdade, pagar minhas contas, então eu sempre tive essa facilidade também de conseguir me moldar e, enfim, ter experiências diferentes em lugares diferentes, né? Trabalhar com coisas diversas. Trabalhei muito tempo no comércio e quando eu comecei a trabalhar direto mesmo, Natal, enfim, Ano Novo, datas comemorativas, perder aniversário meu, de pessoas que eu gostava, da minha família, amigos, isso começou a me incomodar bastante. Então eu comecei já com uma pulguinha ali, enfim, me incomodando, eu pensava muito sobre isso, se era a forma que eu queria viver, se eu queria perder esses momentos, enfim. Eu queria, na verdade, mudar um pouco essa forma de trabalhar. Só que eu não via muita solução, eu não via como fazer isso na época, né? Eu só sabia que eu não queria aquilo pro resto da minha vida. Mas enfim, eu tive outras experiências, saí do comércio, trabalhei em escritório, comecei faculdade de contabilidade, não gostei, saí. Comecei publicidade e propaganda e foi aí que eu comecei a ver outros universos e, enfim, publicidade e propaganda é uma faculdade mais criativa, mais diferente, então foi ali que eu comecei a ver novas possibilidades, né, além daquelas que eu tinha e que tinham me apresentado. E aí eu não tinha grana para continuar pagando a faculdade de publicidade e eu tive que trancar a faculdade. Depois de um ano eu consegui fazer uma prova do Enem. Eu não sei ainda como que funciona hoje, mas na época eu fazia a prova do Enem, depois me inscrevia no ProUni para tentar uma bolsa para a faculdade. E eu tinha muita vontade de continuar a faculdade de publicidade e propaganda, que era realmente o que eu tinha escolhido. E eu lembro que fiz o Enem, quando eu fui me inscrever no ProUni, eu tinha duas opções de faculdade, né? Meio que era obrigatório você colocar duas opções. E aí, a primeira era publicidade e propaganda, só que as vagas eram pouquíssimas. Eu lembro que era, sei lá, umas 4 ou 6 vagas. E eu tava já desanimando e tal. E aí apareceu lá design de moda. E aí eu pensei, por que não, né? Eu gostava de moda na época, sempre fui ligada, antenada nas tendências e tal. Pensar, quem sabe, se não der certo publicidade, eu posso ir para design de moda. E aí eu me inscrevi e passei, consegui entrar para a faculdade, consegui me formar. E na faculdade de design de moda, a minha vida mudou completamente. Esse vídeo talvez fique longo, mas eu tô tentando resumir o máximo para pegar as principais partes e focar mais no trabalho remoto. Quando eu comecei a faculdade de design de moda, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que eu queria fazer. Mesmo trabalhando com outras coisas e tendo entrado na faculdade de publicidade e propaganda, eu e o Brian já trabalhávamos juntos fazendo campanhas de moda. Então, na verdade, não era tão longe do que eu fazia. Eu já trabalhava como produtora de moda, então eu fazia campanhas, capas de revistas, campanhas para marcas. Então, eu já estava acostumada nesse cenário, nesse universo. E a minha ideia era me tornar uma produtora de moda e ter mais conhecimento dentro da faculdade.
Quando eu entrei na faculdade, eu vi um mundo totalmente diferente, não era nada daquilo que eu imaginava, foram vários desafios e assim, eu não sabia, assim, 50%, 70% das coisas da faculdade eu não fazia ideia de que era aquilo. Quando você pega ali as matérias que você vai ter na faculdade, é muito superficial, então você imagina coisas, na verdade é totalmente diferente. E na faculdade eu conheci pessoas incríveis, tive professores maravilhosos que abriram muito a minha cabeça. E uma das coisas que eu amei estudar na faculdade foi comportamento. Então eu estudava muito comportamento humano da sociedade, eram as matérias que eu mais gostava e estudava muito sobre sustentabilidade. E foi aí que começou também o mundo de quintal. E dentro da faculdade a gente estudava muitos formatos diferentes de viver também, né? A gente precisava fazer sempre projetos, a gente tinha que desenvolver uma coleção, dessa coleção para ter o resultado final a gente precisava desenvolver uma temática de coleção e a temática de coleção ela vinha sempre após um estudo que a gente fazia de comportamento, né, de sociedade. Então assim, eu lembro que os meus trabalhos já era voltado para uma questão de viagem, de liberdade, então as temáticas já meio que estavam se unindo ali em cada projeto e formando uma nova identidade que na verdade é hoje quem eu sou, assim. Então a faculdade contribuiu muito para minha cabeça mudar e para mim evoluir muito nessa questão de possibilidades diferentes de viver. E também possibilidades diferentes de atuações no mercado de trabalho, porque dentro da moda já tem várias possibilidades de você estar trabalhando com coisas diferentes e não só atrás de uma parede, num escritório, enfim. A gente já aprendia várias formas de você poder fazer o seu trabalho e não necessariamente no estilo que a gente estava acostumado, né? Que as pessoas nos mostravam que era trabalhar em indústria, trabalhar, né, enfim, sem muita liberdade de tempo. E aí, quando eu estava na faculdade de moda, eu já sabia que eu não queria trabalhar em empresa. Eu queria ter a minha própria marca. Então, eu e o Brian, na época, a gente desenvolveu uma marca e como eu não conseguia ter tempo para me dedicar para a marca, eu acabei lançando uma ou duas coleções e desisti. E era época de TCC, época de finalizar a faculdade e eu não estava conseguindo realmente ter essa, enfim, gerenciar esse tempo e fazer as coisas acontecerem. E eu pensei, não, foi uma experiência muito legal, eu queria aquilo, então assim, pra mim valeu muito ter desenvolvido a minha marca do zero, eu era tudo na marca, então aprendi muito e usei ela também pro meu TCC, então foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso tudo, eu consegui um trabalho numa empresa, então eu fazia desenvolvimento de coleção para várias marcas e foi aí que a minha vida mudou. Minha vida não, o meu pensamento, né? Depois que eu saí dessa empresa, eu tive a certeza que eu não queria trabalhar mais para nenhuma outra empresa. Eu tive umas experiências muito negativas com outras empresas dentro do segmento da moda e aquilo me deixou um pouco frustrada e me fez ir para um outro cenário que foi o marketing digital. Então eu pensava assim, eu não posso ficar dependente apenas de uma profissão, eu preciso me reinventar, eu preciso estudar coisas diferentes e eu sempre fui assim. Então trabalhei no comércio, trabalhei como secretária, trabalhei com contabilidade, eu sempre trabalhei em várias coisas para ter o meu dinheiro. Não era agora que eu não ia poder fazer isso de novo, então eu sempre me reinventei. E aí, eu pensei, eu preciso fazer uma especialização em alguma coisa que seja complementar à minha profissão, mas que não seja só voltada ao segmento da moda. Eu preciso de uma profissão complementar e essa profissão precisa me dar liberdade de tempo. Eu preciso mudar a forma de viver e de trabalhar. E aí eu fui buscar vários cursos e cheguei no marketing digital. Eu fiz uma especialização em marketing digital pela Udacity, que era uma empresa que não era do Brasil. Ela era uma empresa que veio da gringa e aí ficou uns anos no Brasil. E o meu curso, a minha formação, ela foi a última turma que ficou no Brasil. E, enfim, foi um curso incrível, foi uma especialização que eu aprendi muito. Dentro dessa especialização, vários projetos que a gente fazia, eles eram projetos que foram criados junto com várias empresas do Vale do Silício, então foi realmente uma especialização mão na massa. Só que eu já trabalhava com mídias sociais para o mundo de quintal, para mim,
e fiz alguns projetos pontuais e eu já tinha muita noção, né? Então a especialização veio para me trazer um complemento pro que eu já fazia. E aí eu tomei a decisão que eu queria abrir uma empresa que focasse mesmo em mídias sociais. Então eu poderia fazer gerenciamento de mídias sociais, sendo que o Mundo de Quintal lá no Instagram, no @Mundo de Quintal, você pode dar uma olhada lá se você ainda não nos acompanha, ele estava crescendo muito, o perfil crescendo, eu estava aprendendo muito sobre mídia social. E eu pensava muito nessa liberdade de tempo, então eu pensei, a hora é agora, eu preciso então de clientes para conseguir a minha autonomia e também uma liberdade maior financeira. E o principal, eu preciso ter liberdade de tempo. E uma das coisas que me fez mudar completamente de profissão, vamos dizer assim, e de formato de trabalho foi porque no meu último trabalho de carteira assinada, minha última experiência, eu fiquei basicamente 1 ano sem falar com a minha mãe, sem ver a minha mãe, minhas irmãs, minha família direito. Eu não sabia se estava chovendo, não sabia se tinha sol, eu não sabia se tinha dado uma tempestade na cidade, eu não sabia nada do que acontecia. Eu ficava dentro de uma sala, sem janela, só com parede, e a minha vida foi passando naquele ano. E quando chegou dezembro, eu pensei, o que eu fiz esse ano? Não sei. Só trabalhei, eu não conseguia ver nada diferente. Aquilo me deu uma angústia muito grande e eu pensei assim, eu não quero isso pra mim, eu não quero definitivamente viver nesse formato, isso não combina comigo. Lembrando, gente, que eu não acho que isso é errado, eu acho que se você se sente bem trabalhando de carteira assinada, se você gosta da empresa que você trabalha, não tem nada de errado nisso. Pra mim não fazia mais sentido, eu não tava mais me vendo naquele formato de trabalho, então esse vídeo é mais pra responder e esclarecer um pouco sobre como a gente trabalha também, que é uma dúvida de muitas pessoas. E, enfim, aí eu comecei então com as empresas e isso me trouxe muitas possibilidades de fazer viagens que eu queria e muitas possibilidades de acampar toda semana. Então, antes da pandemia acontecer, a gente acampava todo final de semana. Tinha vezes que a gente conseguia sair quinta-feira e acampar até domingo e voltar. E, enfim, a gente tinha muita liberdade de tempo, a gente tem, né, muita liberdade de tempo. E a gente conseguia pegar trabalhos pontuais, além dos trabalhos que eu estava fazendo. Então, por exemplo, podia fazer freelas para outras empresas, eu podia fazer outros tipos de trabalho. Nesse meio tempo, eu fiz trabalhos como produtora de moda também. Então, enfim, eu consegui trabalhar além do que eu já estava fazendo com mídia social, consegui mais liberdade de tempo e o que eu queria principalmente, que era ter essa liberdade de viajar e acampar e aproveitar mais. Então, assim, esse vídeo é mais focado para explicar para vocês como que foi essa construção, né, de como eu cheguei, de como eu comecei, né, como foi essa sequência de pensamentos, de mudança de pensamento até hoje. E para explicar para vocês que não é uma coisa do nada, você não consegue assim da noite pro dia mudar a sua forma de viver ou de trabalhar, isso requer tempo. E também requer um processo de autoconhecimento, um processo de saber o que você quer realmente para sua vida, né? Então eu comecei a pensar mais a longo prazo, que era uma coisa que eu não fazia. Então eu vivia o hoje, eu não vivia assim, como é que eu quero estar daqui a 3 anos, 5 anos? Eu quero estar vivendo da mesma forma ou eu quero viver de uma forma diferente? Eu quero fazer uma viagem longa, eu quero me estabilizar num lugar, então eu comecei a fazer perguntas para mim. E isso foi uma das coisas mais incríveis, eu acho que mais importantes para mim ter conseguido realmente mudar a minha forma de viver e de trabalhar. Então, enfim, não me arrependo, eu acho que só evoluí, cresci e cada vez mais eu vejo que o trabalho remoto te possibilita, assim, uma vida muito diferente. Hoje eu tenho mais qualidade de vida. Eu consigo ter o meu tempo de fazer exercício físico, eu consigo parar para tomar meu café, eu consigo contemplar o pôr do sol, que é uma coisa que eu amo fazer. Então todos os dias, mesmo trabalhando em casa, eu vou na sacada, eu olho pra rua, eu vejo o céu, eu vejo se está chovendo, se o dia tá nublado, se tem sol. E eu consigo ter mais conexão com a minha família, com a minha mãe, eu consigo
ter uma gestão melhor do meu dia. Então, se eu não consigo fazer exercício físico em tal horário, eu consigo fazer em outro. E eu não deixo de fazer as coisas, sabe? Eu só consigo fazer essa gestão de uma forma melhor, mais inteligente mesmo. E eu senti muitas mudanças positivas, então eu vejo que eu sou mais realizada, mais feliz. Eu realmente hoje vejo que lá atrás, quando eu comecei a me questionar, foi super importante para hoje eu ter a vida que na verdade eu queria e às vezes pensava que não ia conseguir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber um pouco de vocês, porque eu quero trazer mais conteúdos, eu quero explicar para vocês mais ou menos como que foi esse planejamento também, focado nas mídias sociais. Se você quer trabalhar com isso, se você quer ideias novas para aplicar para a sua profissão, se você acha que não é possível trabalhar online, eu vou te mostrar que sim, que é possível. Então assim, eu quero trazer muitos conteúdos legais para vocês, porque eu quero que vocês tenham mais liberdade de tempo, eu quero que vocês viajem mais, eu quero que vocês acampem mais e eu quero que vocês sintam que estão vivendo, porque se isso fez diferença para mim, eu não tenho por que não compartilhar e agregar na vida de vocês. Então deixa nos comentários qualquer dúvida, compartilha comigo um pouco da sua história, que vai vir novos vídeos e conteúdos legais para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve se ainda não se inscreveu, deixa seu comentário e até a próxima. Beijo!